E hoje a gente começa a conversar sobre instrumentos de renda variável, mercado de ações. Né? Fala, Chegou. Felipe! Demorou, mas chegou. Demorou. Você que demora para me aprovar, cara. Essa discussão é eterna, mas enfim. Eu vou embora. Estaremos no paraíso discutindo. Era você que demorava. Não, era você que não aprovava. Era você que demorava. Era você que não aprovava. E assim. Pelo menos estaremos no paraíso. Muito bem. Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos. Congelou. Muito bom. Vamos lá, pessoal. A gente vai conversar então agora um pouquinho sobre Foi você que o mercado de renda variável, o mercado de ações. Você tinha congelado, agora você voltou. Você Bora congelou. lá. Muito bem. O que a gente precisa saber de mercado de ações, né? A gente precisa saber algumas coisas específicas, algumas coisas mais genéricas, né? Mas basicamente, né, a gente começa essa matéria, né, e você precisa saber lá para a prova, explicando que existem dois tipos de ações, as ações ordinárias e as ações preferenciais, certo? Muito bom. E aí é o seguinte, né? Na medida em que você tem lá as ações ordinárias, né? Que são ações ordinárias, professor Eduardo Tavares? As ações ordinárias, elas são as ações ON. Porque Exato. ON de ordinário. Deixa eu falar. Não me interrompe. As ações ordinárias, elas têm uma coisa muito bonita e especial. Elas dão ao seu detentor o direito a voto na Assembleia de Acionistas. Muito bom. Então, você já falou um ponto muito interessante, né? Quando você é detentor de ações de uma companhia, isso quer dizer que você tem a propriedade, né, de uma parcela daquela companhia, né? Se você é minoritário, uma parcela pequena, o bloco controlador, que é o majoritário, ele realmente detém o controle daquela companhia, tá certo? Mas muito bem. Então, as ações ordinárias, elas dão direito a voto ao acionista. É importante você saber disso, porque isso pode ser cobrado na prova. Então, a grande vantagem da ação ordinária é isso, dá direito a voto. Então, normalmente, alinha o acionista ao bloco controlador, que é o que manda na empresa. Então, quando você possui ações ordinárias, você tem essa vantagem de ter direito a voto na Assembleia dos Acionistas e poder impactar, então, né, na formação do conselho, poder impactar na gestão da empresa de uma forma mais clara. É óbvio que para nós que somos minoritários, esse poder é meio relativo, mas para os controladores ou para aqueles que têm uma posição relevante de participação naquela empresa, são as ações ordinárias que vão permitir com que eles se envolvam na gestão da empresa. Tá? Muito bom. E aí a gente tem as outras ações chamadas as ações preferenciais, né? Agora, se elas são as ordinárias que dão direito a voto e não as preferenciais, por que cargas d'água elas se chamam ações preferenciais? Né? Essa é a pergunta que fica. Ou é uma pergunta retórica? Não, eu sinto que você está assim, nunca sei. Serelepe. Você está querendo falar, pode falar, Tavares, não se segure. Né? As ações... Chato, né? As ações preferenciais se chamam preferenciais porque elas dão aos acionistas preferencialistas a vantagem, a preferência no recebimento de dividendos, proventos, né? E também a preferência no caso de liquidação daquela empresa, né? Então, imagina que a empresa ela gerou um certo lucro, tem caixa, mas tem caixa para pagar um determinado tipo de acionista. É o preferencialista que vai receber com prioridade e depois o ordinário. Né? Ou a empresa, mal das pernas, entrou em liquidação, foi à falência, aí vai lá para a massa falida, paga as dívidas trabalhistas, paga as dívidas tributárias, paga os credores, sobrou um dinheirinho, paga quem? O preferencialista primeiro. Depois, em último lugar, o ordinário. Né? Por isso que é ação preferencial. Dá a preferência nesses recebimentos. Tá? Então é importante... Devo falar? Eu tenho uma curiosidade. O que vale mais, hein? O direito de votar ou o direito de receber primeiro? Então, essa é uma pergunta bem interessante, né?
E para responder essa pergunta, eu vou aqui para a tela. Vem comigo, meu caro Eduardo Tavares e todos os nossos amigos conectados aqui. Dá uma olhadinha aqui. Use Minas 5, use Minas 3. Primeira coisa, use Minas 5, código 5 é de ação preferencial. Como eu sei isso? Todo código 5 vai ser ação preferencial, todo código 6 vai ser ação preferencial, todo código 4 é ação preferencial. A ação ordinária é sempre código 3. Tá? O 5 é preferencial série A, né? E o 6 série B. PNA, PNB. Isso, o 4 pode ser série A também. Tá? Também. Então, o que a gente precisa lembrar, daqui a pouco a gente fala das séries. Então, use em 3, use em 5, né? Olha só, use em 5 está cotada a R$10,95, use em 3, que é a ordinária, está mais cara. Por quê? Na visão do investidor, para essa empresa, para esse papel específico, o direito a voto é mais importante do que as vantagens oferecidas ao preferencialista. A gente vai falar um pouquinho mais dessas vantagens daqui a um pouquinho. Segura aí, fica aí, não vai embora, tá? Tem outras coisas para a gente discutir. Mas então, vai depender do papel. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês, né? Eu vou pegar o nosso querido amigo Bradesco, né? Então, eu sou acionista do Bradesco e do Itaú, estou feliz da vida porque está arrebentando nos últimos dias, né? Olha lá, eu vou pegar BBDC3 e BBDC4. Não sei se você lembra o que a gente falou. Você não vale porque você sabe. Não sei se quem está com a gente aí lembra, mas BBDC3 é a ordinária, 3 é ordinária, e BBDC4 é a preferencial, tá certo? Veja que no caso do Bradesco, a preferencial ela está mais cara. Então, respondendo a sua pergunta, para Bradesco, os investidores acreditam que a preferencial vale mais, ok? Para Uzi Minas, né? Volta lá na Uzi Minas, não fica tonto aí, olha lá. Uzi Minas, quem que está mais cara? A ordinária, ok? Muito bom. Agora, por que você estaria se perguntando, né? Nessa sua avantajada cabeça, né? No sentido, óbvio, intelectual, né? Por que você tem, para algumas empresas, a ON mais cara e para outras você tem a PN mais cara? Porque as vantagens oferecidas ao preferencialista depende do que a empresa colocou lá no Estatuto Social, tá certo? Então a empresa ela tem que dar algumas vantagens, isso é fato, tá certo? Então o que acontece? Você tem 3 pontos principais e ela tem que escolher um desses pontos, tá certo? Então, qual desses pontos? Pode ser, primeiro, você oferecer ao acionista uma distribuição de dividendos 10% superior à do ordinário, né? Que é o caso, se eu não me engano, de Bradesco, é o caso de Itaú, né? Isso faz com que TUB 4, que é do Itaú, seja mais cara que TUB 3. Isso faz com que BBDC 4, que é Bradesco, seja mais cara que BBDC 3. Então, geralmente, quando você oferece um dividendo superior, né, ao preferencialista em relação ao ordinário, isso faz com que, de fato, você tenha aí uma valorização maior da preferencial. Legal? Muito bom. Tem um outro direito que, então, desses três direitos aqui, né, a empresa tem que escolher um deles, pelo menos, e dar ao preferencialista, né? Quais são esses 3 direitos, né? Primeiro, um dividendo mínimo colocado lá, pode ser um percentual de PL, pode ser um percentual do lucro, ou ela coloca um dividendo 10% superior à ordinária, ou ela coloca o direito de tag along, igualzinho das ordinárias, né? Direito de tag along é o direito que, se vier um bloco controlador e comprar a empresa, tem que oferecer esse mesmo preço para o minoritário. Então, um desses 3 direitos, o preferencialista vai ter que ter. Normalmente, quando o direito que o preferencialista tem é 10% de dividendos a mais que o ordinário, você vai ter as ações PN mais caras que as ações ON. Ok? E como é que eu sei, Felipe? Como é que é isso? Tem que ir lá no Estatuto Social da companhia, ler o Estatuto Social e entender quais são as vantagens oferecidas ao nosso amigo preferencialista. Justo. Beleza? Então é assim que funciona, é assim que a banda vai tocar, né? E é isso, então,
que a gente tem que estar ligado. Então, lembra, ação preferencial tem a preferência no recebimento de dividendos e na hora da liquidação. Precisa entender também quais são as preferências oferecidas dentro do Estatuto Social, enquanto que a ação ordinária tem o direito a voto. Legal? Então, basicamente, você vai ter essas duas diferenças. Tem uma coisa importante também na ação ordinária, que quando você tem a ação ordinária, a empresa ela quer emitir ADRs, né? Você é acionista, tem a ação ordinária na mão. Imagina que o Itaú imita ADRs lá nos Estados Unidos, né? Que são recibos negociados lá nos Estados Unidos que tem lastro nessas ações. Quando a ADR lá está subindo, ela reflete uma alta nas ações ordinárias aqui no Brasil. Então, as ações ordinárias que servem de lastro para as ADRs, as ações que servem de lastro para as ADRs são as ordinárias. Muito bom. Maneiríssimo. Vamos ver se nós entendemos as coisas? Vamos lá. Passamos questões? Façamos questões. Questamos fações. Bom. Pay attention. Considere as afirmações abaixo. Ações preferenciais dão direito a voto na eleição do Conselho de Administração. Eu disse ações preferenciais. Dão direito a voto? Não. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos. Eu disse ordinárias. Não. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa. Eu disse ordinárias. Não. Tudo errado, então. Nenhuma está correta. Você teria que marcar, cadê o pernilongo? Está aqui o mosquitinho. Olha lá, clica na D, dá uma verificada lá na plataforma. Acertamos. Tem um verdinho aqui mostrando que a resposta está correta. Beleza? Vamos para a próxima. Considere as afirmações abaixo. Ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior às ordinárias. Beleza, nós vimos isso, né? Uma das vantagens que pode ser concedida ao preferencialista é uma remuneração 10% superior às ordinárias. Está correto? O lance aí é o podem, né? Se tivessem aí remuneram os acionistas, aí você assinalaria errada, né? Porque não é sempre que isso vai acontecer, certo? Perfeito, é isso mesmo. Esse podem dá a possibilidade, mas ele não coloca uma obrigatoriedade. Isso. E também não vai me confundir, podem remunerar os acionistas com o retorno da ação, né? Com a variação do preço. A gente está falando aí de pagamento de dividendos, de proventos, né? É isso aí, muito bom, Du, perfeito. 2. Ações preferenciais podem ter o benefício do tag-along, de acordo com a previsão do Estatuto Social. Uma das vantagens pode ser essa, né? Porque lembra o seguinte, o que é o tag-along, como eu falei? É o direito de nós, minoritários, vendermos a ação pelo preço de aquisição do bloco controlador. Mas a legislação societária só dá esse direito para o acionista ordinário, tá certo? Preferencialista não dá esse direito. Agora, se a empresa colocar lá no Estatuto Social que o preferencialista tem esse direito, o que vai acontecer? Você, então, estende isso ao preferencialista. Então, pode ser uma vantagem para o preferencialista. E a empresa coloca isso no Estatuto Social. 3. Isso a gente acabou não falando, você tinha comentado, falei que ia falar depois, a gente não falou. Séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes aos acionistas. Tá? Então, eu me permito, nesse momento, vir aqui para minha tela, nesse site aqui. Dá uma olhada aqui, Du. Tá conseguindo ver aí? Aham. O NIP 3, o NIP 5 e o NIP 6. Essa NIP não é a faculdade, o NIP, tá certo? Não é. Carbocloro. É a Carbocloro, né? A Carbocloro é uma empresa que produz soda cáustica e tal, né? Ficou bem famosa, porque, se eu não me engano, o Barsi é um grande investidor da Carbocloro e tal, né? E aí o que acontece? O NIP 3, código 3 é ordinária, código 5 é preferencial e código 6 é preferencial. Quando eu coloco o cursor aqui, Unipar PNA, quer dizer que é a Unipar PN da série A. Esse aqui é a Unipar PN da série B.
Por que que tem duas PN? Se eu colocar aqui, ó, vai aparecer unipar ON, uma só ON. ON não tem séries diferentes. PN, sim, pode ter séries diferentes. Isso quer dizer que a Unip 5 e a Unip 6 possuem vantagens diferentes. Por isso que o preço é diferente, né? A Unip 6, ela entrega vantagens que pelo mercado são mais valorizadas que a Unip 5. Percebeu? Uhum. Ainda assim, a Unip 3, que é a ordinária, tem um valor percebido maior. Oh, yeah. Ok? Então, qual que é a diferença da Unip 5 e Unip 6? As vantagens para o preferencialista nas duas são diferentes, são distintas, tá certo? Então, está correto quando a gente diz que séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes aos acionistas. Está corretíssimo, né? Então, você viu que está tudo certo aqui, né? Pelo que a gente viu, está tudo certo, ok? 1, 2 e 3, tudo correto. Pernilongo, cadê o pernilongo aqui? Tá aqui o bichinho, dá um verificar aqui. Tudo certo. 1, 2 e 3 estão corretas. A saideira, tá certo? Vamos lá? Sobre as ações preferenciais, assinale a alternativa correta, né? São sempre melhores. Desconfie quando na prova aparecem coisas do tipo, são sempre melhores. E, portanto, mais caras que as ordinárias. Não, já vimos que não. Podem possuir classes diferentes, com vantagens distintas, com previsão em estatuto social da empresa. Acabamos de ver que isso está correto, né? É ou não é? Então, a B de bolacha, está correto. Olha lá. C, possuem prioridade de reembolso de capital em relação às debêntures não conversíveis. Debênture é renda fixa tem sempre prioridade, está errado. Pagam sempre dividendo fixo, deliberado em assembleia dos acionistas. Não, não é sempre. Não dá para dizer que estamos corretos na D. A B é realmente a correta. Verificar, a gente verifica que é a correta. Eu ia encerrar, mas eu estou gostando. Posso continuar? Segue o barco, temos tempo. Estou feliz, estou realizado, estou contente aqui. Olha lá, considere as seguintes afirmações. Olha lá. Um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito de tag along 100%. Perfeito, porque é um dos possíveis, tá certo? Se estiver previsto em estatuto social, beleza? 2. Somente ações ordinárias podem ser usadas como lastro para emissão de ADRs no mercado norte-americano. Perfeito, hein? Falamos disso, está corretinho. 3. Ações ordinárias têm prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da empresa. Tem coisa errada aqui, né? Porque são as preferenciais, né? Elas têm preferência no reembolso de capital. Somente 1 e 2. Pernilongo vem aqui, marca 1 e 2, dá um verificar e tudo está correto. 1 e 2 estão corretas e 3 está errada. Legal? Muito bem. Acho que abordamos o que precisava ser abordado para a prova, tá certo? Tem que lembrar disso. ON tem o direito ao voto, PN tem essas preferências que a gente falou bastante, tem diferentes séries de PN, ADR tem que ser ON, né? Mais ou menos isso, não foge nada disso. É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Temos dúvidas aí no chat? Dúvidas não. Temos comentário do Rodrigão, que falou que o compadre Washington era trader. E sobre isso só tenho a dizer pá! O que é compadre Washington? É o cara do que fala ordinária, daquele... Ordinária, não sabia, sério. Finado grupo de, enfim, axé, sei lá, dos anos 90. Muito bem. O Rodrigão sempre... O Rodrigão bate a gente nas referências, cara. Ele vem cheio, cara. Cultura geral é com ele mesmo. Mano, Rodrigão é animal, cara. Muito bom. Ô, professor Cláudio Jurgen veio aqui com uma pergunta interessante, né? O professor Cláudio Jurgen nos pergunta aqui, safado, né, Cláudio Jurgen? Brincadeira, professor. Ele sabe o que é Unities, né? Mas ele quer colocar na roda essa discussão e isso é bem oportuno. Muito bem, valeu, professor. O que são Unities? Unities são unidades, né? Ou seja, são pacotes
negociados na bolsa que envolvem mais de uma ação. Então, eu posso ter uma unit, que é uma ação ordinária, mas uma ação preferencial de determinada empresa. É ou não é? Então, por exemplo, se a gente pegar lá a unit do Santander, SAMB11, né, o código é SAMB11, ela negocia, se eu não me engano, uma ação ordinária, SAMB3, e uma ação preferencial SAMB4 do Santander. Então, são negociadas esse pacote, né? É negociado esse pacote com ações diferentes, né? Mesma coisa BPAC 11, um pacote de 3 ações, tá certo? Preferenciais ordinárias, né? Então, o BPAC 11 é do Pactual. Mesma coisa, Tiet, né? Tiet 11, né? Da Tietê, AS Tietê, tá vendo aqui, ó? Tiet 11. Tem ação ordinária, tem ação preferencial aí. Sula 11. Mesma coisa, da Sula Miranda. Não, da Sula América. Isso. É uma então, frota de bem aluguel lembrado. de caminhões. Como é que é? É uma frota de aluguel de caminhões, Sula 11. Professor Tavares não pode levantar a bola. Então, olha só. E como é que vai ser o preço das units? É a soma do preço dessas ações, né? Então, se você tem negociado lá no pacote uma ação preferencial e uma ação ordinária, preferencial está R$ 7,00, a ordinária está R$ 6,90. A unit vai ser negociada a R$ 13,90, que é a soma desses dois papéis, tá? Então, lembrar que a unit é isso. É um pacote com ações ordinárias e ações preferenciais. Legal? Muito bom. Maravilhoso. Muito bem. Nós vamos falar, sabe do que amanhã? Sabe do quê? Sabe do quê? Não. Um assunto que está muito em voga. Eu falei amanhã, mas não é amanhã, na segunda-feira que vem, no próximo Momento CFP. Nós vamos falar sobre BDRs, né? Um assunto muito em voga. BDRs são recibos de ações gringas negociadas aqui no Brasil, tá bom? Show de bola. Abração, Rodrigão. Abração todo mundo. Jaqueira Mox esteve conosco também. O Eduardo Zerbielli, o Igor também esteve conosco, a Tatis, né? Tava bastante gente aí. Tem o Tortorelli. O Tortorelli está falando aí que Ancor 911 caiu 6 questões relacionadas às características do Bovespa+. Olha que interessante, hein? 6 questões, os caras capricharam, hein? Muito bom. O que é, Tavares? Que você está dizendo não. É uma resposta ao Rodrigo. Pelo valeu. Não, por segunda merece tocar El Chano, segundou, segundou. Mundo Financeiro segundou. Né. Valeu, professor Claudio Wilhelm. Não, brincadeira, eu falei brincando aqui. Isso é sempre bem-vindo. O professor Claudio Wilhelm participará conosco um desses dias, né? Só preciso acertar as agendas com ele, mas ele estará conosco aí um dos dias. O Isaías perguntou se a gente vai abordar questões da nova Previdência. Quando a gente entrar no módulo 3, vamos falar de nova Previdência. Quem sabe teremos Vlad conosco, né? Precisamos checar a agenda desse Popstar para ver se há disponibilidade. Mas aí a gente vai falar disso. Correto? Isso aí. Beijo para vocês. Obrigado, um grande abraço a todos. Muito bom estar com vocês novamente. E até segunda-feira no Momento CFP. Até amanhã no Momento Ancor, ao meio-dia. Tchau, tchau. Ordinário.